Tudo bom, meninos? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar a região Sudeste, a segunda menor região do país, mais desenvolvida e mais industrializada do Brasil. Então vamos começar? A região Sudeste limita-se com a região Centro-Oeste ao oeste, Nordeste ao norte e Sul ao sul, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico a leste. Os estados que compõem o Sudeste são Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Possui a maior concentração populacional do território brasileiro. Conforme a contagem realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, totaliza mais de 80.364.410 habitantes, quantidade que corresponde aí a 42,2% do total nacional. É também a região que tem a maior densidade demográfica, 87 habitantes por quilômetro quadrado, e o mais alto índice de urbanização, cerca de 92,1%. Possui 1.668 municípios. A região apresenta os mais altos índices de violência e também sofre com as elevadas taxas de desemprego. Conforme podemos observar na tabela, São Paulo possui a maior população, com mais de 45 milhões de habitantes, seguido por Minas Gerais, com mais de 21 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro, em terceiro lugar, e quarto, Espírito Santo. A área dos estados, nós observamos aí a área de maior abrangência, de Minas Gerais, o estado é o maior, seguido pelo São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Ou seja, mesmo tendo um território maior que o território de São Paulo, a população de Minas Gerais é inferior à população de São Paulo. A densidade demográfica, quando nós comparamos aí, nós observamos que a maior é a do Rio de Janeiro, com 381,8 habitantes por quilômetro quadrado, seguido por São Paulo, 181,6 habitantes por quilômetro quadrado, e Espírito Santo, 87,1, e por último, Minas Gerais, 36 habitantes por quilômetro quadrado. A maior parte da região Sudeste está situada ao norte do Trópico de Capricórnio, conforme nós podemos verificar no mapa, o que remete ao predomínio de climas tropicais, o tropical de altitude e o subtropical. Também há, nas áreas litorâneas, a ocorrência também de climas litorâneos, ou tropical litorâneo também, mas com influência de diversos fatores, como, por exemplo, a maritimidade, a altitude, a latitude, as correntes marítimas. Entre os 4 estados da região Sudeste, apenas Minas Gerais não tem saída para o mar. Os demais têm litoral com forte influência sobre as atividades econômicas de cada um deles. Além do clima e da presença do litoral, outros aspectos naturais acabam por influenciar diferentes atividades econômicas dessa região, como as características hidrográficas e geológicas, que possibilitam a mineração. Como aqui nós podemos verificar, de norte a sul, os climas são desde os mais quentes e secos no norte do estado de Minas Gerais, onde há a vegetação da caatinga, aos mais frios e úmidos da região mais ao sul e do estado de São Paulo, passando pelas áreas tropicais de altitude, onde tanto o calor como o frio se revezam no decorrer das estações. Tais condições denotam a diversidade climática dessa região. Na maior parte do território predomina o clima tropical ou tropical de altitude. Esses dois tipos climáticos ocorrem principalmente no interior do território brasileiro e nas regiões de planaltos e serras. O clima tropical é característico por exibir 2 estações bem definidas, com chuvas mais abundantes durante os meses mais quentes e com menor pluviosidade nos meses mais frios. Já o clima tropical de altitude apresenta temperaturas médias anuais menos elevadas, quando comparada ao clima tropical. Essa redução na temperatura se deve, sobretudo, à altitude mais elevada dos locais onde ocorre. Como o próprio nome sugere, as áreas situadas mais a leste sofrem influência das massas de ar oceânicas e são mais chuvosas do que as áreas mais interioranas. Outro fator importante é que as massas de ar polar, que ganham força nos meses mais frios e ocasionalmente atingem a região, podem causar forte queda na temperatura durante o inverno. No sul do estado de São Paulo, existem áreas caracterizadas por condições climáticas mais frias, como nós podemos verificar
No mapa, essas áreas de azul para um azul mais escuro são áreas com uma grande probabilidade de ocorrência de geadas, com chuvas bem distribuídas durante o ano, características comuns aos tipos climáticos denominados subtropical, mais predominante na região sul do país. Ao longo da faixa costeira, predomina clima tropical, com características litorâneas, marcado pela influência das massas de ar oceânicas que levam mais umidade, chuva para a região. Algumas cidades do litoral do Sudeste e também das regiões de São Paulo exibem índices pluviométricos superiores a 2.500 milímetros anuais. Outro detalhe peculiar é a menor variação da temperatura nas cidades mais litorâneas em consequência do efeito da maritimidade. Ao analisar o clima do ponto de vista mais abrangente, observamos que há a ocorrência de microclimas urbanos, como nós podemos visualizar na imagem, onde essa linha avermelhada ela altera a sua temperatura conforme se aproxima das áreas centrais das grandes cidades, ou seja, a temperatura será maior. Essa alteração local de clima ocorre em áreas densamente urbanizadas, onde a influência das atividades humanas acaba causando variações da dinâmica climática. Microclima ou ilha de calor ocorre em grandes cidades, em virtude principalmente da ausência de cobertura vegetal. Com isso, há um aumento significativo de temperatura em comparação às áreas mais arborizadas. Outro fator que influencia o microclima nas grandes cidades é o fenômeno denominado inversão térmica, que pode intensificar a concentração de poluição do ar nas grandes metrópoles ou aumentar o fenômeno conhecido como smog. Smog, ou seja, uma neblina ou névoa contaminada com a poluição, como nós podemos verificar sobre a cidade aqui. Esse fenômeno ocorre principalmente em consequência da queima de combustível fóssil em veículos ou da emissão de gases por indústrias. A inversão térmica é um fenômeno geralmente natural ocorrido nos meses mais frios, outono e inverno, que faz com que uma camada de ar quente se sobreponha à camada de ar frio. Como resultado, o ar poluído não se eleva e, portanto, não ocorre sua dispersão na atmosfera, aumentando a concentração de poluição no ar. Associados ao clima que ocorre no Sudeste brasileiro, existem diferentes tipos de vegetação, muitas delas fortemente alteradas pelas atividades humanas. No mapa, nós podemos observar a distribuição original da vegetação que existia nessas áreas. Ao extremo norte, a Caatinga, na região norte de Minas Gerais, o Cerrado, em grande parte distribuída entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, Mata Tropical, que predomina em maior quantidade, Mata Atlântica nas áreas mais litorâneas, Campos, ou também chamado de vegetação subtropical, nessa região mais ao sul da região sudeste, e a vegetação litorânea, os mangues, os manguezais. A região sudeste apresenta as principais formações do relevo brasileiro: planícies, planaltos e depressões, conforme nós podemos visualizar. Os planaltos, que predominam em maior quantidade, as depressões e as planícies na área costeira. Essas estruturas de relevo estão embasadas tanto em terrenos cristalinos como em coberturas sedimentares. As áreas de rochas cristalinas, tanto magmáticas quanto metamórficas, predominam na maior parte da região. Esse tipo de estrutura é mais adequado para a obtenção de recursos minerais metálicos, abundantes nos estados de Minas Gerais, principalmente na região do chamado quadrilátero ferrífero, entre as cidades de Sabará, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas. Conforme podemos verificar na imagem, os planaltos são áreas antigas e irregulares, com formações de serras e escarpas e depressões. No estado mineiro, a Depressão Sertaneja e do São Francisco limita a Bacia do São Francisco. As planícies da região sudeste são litorâneas e se estendem por todo o litoral, porém em faixa tão estreita que por vezes não chegam a formar uma unidade geológica do mapa, mas com maior alongamento no litoral do estado do Espírito Santo. Dos 5 pontos mais elevados do Brasil, 3 estão localizados na região sudeste. São eles: o Pico da Bandeira, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo, com 2.891 metros. O Pico
Pedra da Mina, em Minas Gerais, divisa com São Paulo, com 2.798 metros, e o Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, divisa com Minas Gerais, com 2.790 metros. Com relação à sua hidrografia, a região Sudeste conta com algumas das principais regiões hidrográficas do país. São elas: região hidrográfica do Paraná, região hidrográfica do Atlântico Sudeste, região hidrográfica do São Francisco e região hidrográfica do Atlântico Leste. A nascente do Rio São Francisco é na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e por volta de 37% da região hidrográfica está no estado de Minas Gerais. Das cabeceiras do rio até a região centro-oeste do estado, cerca de 630 quilômetros, encontra-se o chamado Alto São Francisco. Apesar de sua maior importância estar relacionada aos estados nordestinos, em Minas Gerais principalmente, nas regiões mais setentrionais, ou seja, mais ao norte, o rio desempenha um papel importantíssimo no abastecimento e na irrigação das lavouras. Aproximadamente 43% de toda a região hidrográfica do Paraná, essa área que está em verde no mapa aqui, que abrange a porção brasileira da bacia hidrográfica desse rio, está na região sudeste. Muitos desses afluentes e subafluentes do rio Paraná nascem na região sudeste, como por exemplo o rio Tietê, o Rio Grande e o rio Paranaíba. Além de servir de produção para hidroeletricidades, esses rios também servem de transporte. O rio Tietê, que corta a Grande São Paulo, tem grande importância no escoamento de produção pela hidrovia Tietê-Paraná. Em 2016, estima-se que mais de 8,3 milhões de toneladas de produtos foram transportadas pela hidrovia, principalmente soja, farelo de soja, cana-de-açúcar e milho. No ano de 2015, uma forte estiagem afetou o transporte hidroviário, interrompendo o uso da hidrovia. Quanto às águas continentais subterrâneas, grande parte do sistema aquífero Guarani, ou SAG, está na região sudeste. O aquífero é um conjunto de rochas permeáveis que apresentam condições para armazenar água. A formação do aquífero Guarani, um dos maiores do mundo, está relacionado à existência de rochas como o arenito e o argilito, constituídas de dunas de um grande deserto que recobria a região ainda antes da separação do continente que deu origem à África e à América do Sul. Essas dunas deram origem às rochas sedimentares, as quais foram em grande parte cobertas pela formação de basaltos, em razão das atividades vulcânicas que na época da grande separação cobriram a maior parte da área que hoje compõe os territórios dos estados de São Paulo, Minas Gerais, além de outros estados de outras regiões. A potencialidade máxima do aquífero ainda não é totalmente conhecida. Em algumas áreas, sua profundidade ultrapassa 1.000 metros, o que dificulta a exploração. O estado de São Paulo tem grandes possibilidades de aproveitamento das águas do sistema. A cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, por exemplo, é totalmente abastecida pela água desse aquífero. Já no que se refere às águas oceânicas, os estados do Sudeste, banhados pelo Oceano Atlântico, fazem parte da Amazônia Azul. A Amazônia Azul refere-se toda essa área costeira do Brasil. Além das atividades pesqueira e dos portos da zona costeira do Sudeste, estão as principais reservas de petróleo da plataforma continental brasileira, principalmente da camada do pré-sal, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui. Na próxima aula, vamos trabalhar o desenvolvimento econômico da região Sudeste. Então, até lá!